Qual é o esboço do gráfico que pode representar globalmente a temperatura do ar na troposfera em função da altitude? Nós vamos aproveitar para fazer uma pequena revisão sobre a estrutura da atmosfera. Voltaremos para dar a resposta e vamos ver que ela vai ser extremamente simples de encontrar depois de fazermos a referida revisão. Vamos falar um pouco sobre a estrutura da atmosfera. Temos aqui um gráfico que vamos preencher. Do lado esquerdo temos valores em quilómetros relativos à altitude. Estamos aqui com altitude zero, nível médio das águas do mar. Do lado direito temos o nome das principais camadas em que se costuma dividir a atmosfera. Temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera. Estes nomes têm como base a variação da temperatura ao longo da atmosfera, que, como se sabe, a temperatura varia de uma maneira não regular, ou seja, na troposfera varia de maneira regular, diminuindo, depois na estratosfera volta a aumentar, na mesosfera volta a diminuir e na termosfera volta a aumentar. Este comportamento da temperatura serviu como base à divisão da atmosfera nestas camadas. Dá-se conta aqui que há determinadas regiões onde a temperatura se mantém praticamente constante. Não está cá o nome, mas aqui seria a tropopausa, aqui a estratopausa e aqui a mesopausa. A questão que se coloca é, então, porquê a variação da temperatura deste modo na troposfera? Repare, nós aqui estamos junto à superfície da Terra e aqui estamos a 10, 15 km. Estes valores são valores médios. Porquê, então, a temperatura a diminuir? Parece contraditório. Porquê? Porque se a energia que a Terra recebe é praticamente proveniente do Sol, e tratando-se de energia eletromagnética na região do visível, pois com certeza que estas zonas aqui deveriam estar a uma temperatura mais elevada, já que a radiação eletromagnética passa primeiro para a altitude de 10 km e depois atinge só depois a superfície da Terra. O problema é o seguinte, é que a atmosfera, neste caso a troposfera, é constituída por gases e nós, se formos ver a densidade e a pressão desses gases, nós verificamos que eles diminuem rapidamente. Repare-se, aqui a altitude média, por exemplo, de 5 km, a pressão já é metade da pressão que se verifica aqui à superfície da Terra. E a densidade também varia praticamente para metade. Quer dizer que, à medida que nós nos afastamos da superfície da Terra, a densidade vai sendo cada vez menor, ou seja, o ar está cada vez mais rarefeito. Então, que influência é que isso tem? A influência que isso tem é que a radiação visível não interatua com os componentes maioritários da atmosfera, que são o oxigênio e o azoto. Eles são transparentes, digamos, à radiação, o que quer dizer que ela não fica retida, então, logo aqui. E o que é que acontece? Ela vai atingir a superfície da Terra e vai provocar aquecimento na superfície da Terra. Nas plantas, na terra, nas rochas, nas nuvens, no vapor de água. Ou seja, vai haver aqui uma elevação de temperatura. A energia vinda do Sol é praticamente toda absorvida e refletida muito perto da superfície da Terra. Isso vai fazer com que a temperatura da superfície da Terra varie e, portanto, aumente. Qualquer corpo que se encontre a uma determinada temperatura, o que é que acontece? Emite radiação. Ou seja, a radiação, ou seja, a energia eletromagnética que chega do Sol, parte é refletida nas nuvens e por outras superfícies, mas a grande parte é absorvida. Essa que é absorvida é depois emitida, mas numa zona do espectro eletromagnético que já não é o visível. É na zona do infravermelho. E, pelo facto de depois emitir na zona do infravermelho, já começa a haver, então, aí moléculas sensíveis à interação da radiação com a matéria e capazes de absorver essa radiação. Lembre-se do efeito estufa. São as moléculas
dos gases que constituem o efeito de estufa, que já têm possibilidade de interatuar com a radiação infravermelha, voltando a emiti-la, por exemplo, para a Terra. Também emitem para o espaço exterior, mas alguma também volta para a Terra. Portanto, à medida que nos afastamos, o ar é cada vez mais rarefeito, porque a densidade diminui, a pressão também, e, claro que estamos cada vez mais longe do radiador, digamos, que estamos cada vez, com certeza, a receber menos energia por unidade de tempo e por unidade de área. Portanto, a temperatura compreende-se que varia desta maneira, portanto, diminuindo. Aonde? Na troposfera. Depois segue-se uma zona em que a temperatura se mantém mais ou menos constante, que é designada por tropopausa, não está aqui referido, e temos depois na estratosfera, novamente, um aumento de temperatura. Porquê? Bom, é que nesta região nós vamos encontrar uma elevada, em termos relativos, concentração de ozono. Repare-se na variação em termos de unidades de pressão do ozono. O ozono troposférico é relativamente, a sua composição em termos de percentuais é relativamente pequena, mas à medida que caminhamos para a estratosfera, a sua composição aumenta. E vai haver aqui um fenómeno que é, como se sabe, o ciclo do ozono. Ou seja, aqui vai haver absorção de radiação solar. Há bocado foi dito que não havia absorção de radiação, mas estávamos a referir-nos ao visível. No entanto, lembre-se que a radiação traz ultravioletas, por exemplo, a energia eletromagnética que nos chega do Sol, traz ultravioleta. E essa radiação é mais energética até que a visível. Quer dizer, vai haver aqui interação da radiação com a matéria, naquilo que se designa o ciclo do ozono, e essa radiação ultravioleta vai ser absorvida e, portanto, vai dar origem depois a uma variação de temperatura que está aqui representada no gráfico. Portanto, aqui esta variação de temperatura deve-se à atividade química. Aqui, esta diminuição de temperatura não está relacionada com diminuição da atividade química. Repare-se, nem sempre as variações de temperatura estão relacionadas com a atividade química. Podemos aproveitar para fazer uma breve revisão sobre o ciclo do ozono, e é o que vamos fazer, e depois voltaremos para continuar a explicar o que se passa nas camadas mais superiores. Ozono na estratosfera, radiação ultravioleta, ciclo do ozono. Vamos referir-nos unicamente a duas camadas da atmosfera, começando pela troposfera, que se estende desde a superfície da Terra até uma altitude média de 15 km, e a estratosfera, que se estende desde uma altitude de 15 km até uma altitude de 50 km. Isto valores médios. Está aqui em realce uma região da estratosfera, compreendida também, continuo a dizer que serão valores aproximados, compreendida entre 25 km e 35 km, onde existe uma relativamente elevada concentração de ozono. O ozono, como se sabe, é uma molécula constituída por 3 átomos de oxigênio, portanto a fórmula química é O3, e esta alta concentração, relativamente alta concentração de ozono, é crucial para que a vida na Terra exista da forma que a conhecemos. E porquê? Porque do espaço, nesta região da estratosfera, ainda chegam radiação ultravioleta C, radiação ultravioleta B e radiação ultravioleta A. A radiação ultravioleta C é praticamente toda absorvida nas camadas mais externas da atmosfera, para além da estratosfera. Não chega cá quantidade praticamente nenhuma. Aqui há a estratosfera, portanto é absorvida nas regiões mais altas. No entanto, as radiações ultravioleta B e ultravioleta A atingem a estratosfera. Atingem a estratosfera e a ultravioleta A até atravessa a estratosfera e vem interatuar com a superfície da Terra. E a atmosfera terrestre, claro, designada por troposfera.
a parte da camada da atmosfera designada por troposfera. A radiação ultravioleta B, por seu lado, sofre uma diminuição apreciável de quantidade de fotões nesta região, conforme se pode ver aqui pelo esquema que pretende simbolizar, à medida que ele estreita, uma concentração cada vez menor uma quantidade cada vez menor de radiação ultravioleta B. Esta radiação ultravioleta B é constituída por fotões esses que têm uma energia que se adequa perfeitamente para interatuar com as ligações químicas na molécula de ozono. Vamos então explicar aquilo que se designa por ciclo do ozono. Temos conhecimento então de que há a interação da radiação ultravioleta B com as moléculas de ozono. É isso que acontece. Por exemplo, um fotão de ultravioleta B, isto quer dizer que tem o seu comprimento de onda compreendido entre 240 e 310 nanómetros. Ao interatuar com uma molécula de ozono, vai fazer o seguinte: vai quebrar uma das ligações entre estes três átomos de oxigênio. E, portanto, vai dar origem a uma molécula de oxigênio e um radical livre oxigênio. Como se sabe, este radical livre é extremamente reativo, o que pode fazer e o que vai fazer com que se volte a ligar ao átomo de oxigênio, à molécula de oxigênio, ou seja, volta a regenerar O3. Bom, se volta a regenerar O3, outro fotão com a mesma energia, na mesma gama de energias, pode interatuar com esta molécula e originar novamente O2 e mais um radical livre oxigênio. Bom, o ciclo continua e qual é o efeito deste ciclo? Bom, interação de um fotão com um comprimento de onda nesta zona com a molécula de ozono dá origem ao oxigênio mais um radical livre oxigênio, quer dizer, molécula de oxigênio mais um radical livre oxigênio. Por sua vez, o radical livre oxigênio, por ser muito reativo, vai reagir novamente com moléculas de oxigênio, dando origem ao ozono e consequente libertação de energia. Repare-se, nós partimos daqui e chegamos aqui. Se não contabilizarmos já a interação com este fotão, esta energia deste fotão tem que ter aparecido sobre alguma forma. E aquilo que nós sabemos é que na estratosfera, à medida que vamos subindo, nós vamos verificando uma elevação de temperatura. Isso deve-se à intensa atividade química que existe aqui nesta região. É muito importante perceber que a energia não desapareceu. A energia conserva-se. Há um fotão que colide com uma molécula de ozono, provoca-lhe a ruptura de uma ligação química, há uma molécula de oxigênio e um radical livre oxigênio que se forma, mas também há energia, porque quando se volta a formar a molécula de ozono, se não houvesse libertação de energia, então a energia tinha desaparecido, por isso é que está aqui esta parcela. Portanto, é basicamente isto que de uma forma simples, pode falar sobre ozono na estratosfera, radiação ultravioleta, ciclo do ozono. De acordo com o que acabamos de ver, passa-se aqui a absorção de radiação ultravioleta, naquilo que se costuma designar por ciclo do ozono. Vamos prosseguir, subir, portanto, temos aqui a estratopausa, em que a temperatura se mantém mais ou menos constante, e agora a mesosfera, que nos indica, por o facto de haver uma diminuição de temperatura, que não há atividade química apreciável, e, portanto, a temperatura diminui. Repare-se que aqui nós não temos praticamente já uma pressão significativa, ela está perto de zero, nós estamos aqui perto do vazio já. A redução de pressão é enorme. Os gases que existem aqui são mesmo muito residuais. Portanto, não vai haver atividade química. Mas à medida que subimos em altitude, depois temos aqui a mesopausa
e entramos na termosfera, onde a temperatura vai aumentar novamente. E poderão dizer, ei, então aqui vai haver uma grande concentração de gases. Não, não. Os gases ali continuam a ser, os átomos continuam a ser, átomos e íons, continuam a ser muito escassos. Simplesmente temos que esclarecer aqui um conceito entre temperatura e energia interna. Suponhamos que temos um copo com água a 50 graus Celsius. Esse copo tem uma determinada energia interna, portanto, tem lá partículas e as partículas estão com uma determinada energia cinética média. Portanto, esse copo tem energia interna. Mas está a temperatura de 50 graus Celsius. Então, e se tiver dois copos com água exatamente nas mesmas condições? Claro que vai ter duas vezes a energia interna, mas continua com a mesma temperatura. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a temperatura não depende do número das partículas. Outro exemplo. Imagine que tem uma panela onde está a fazer uma sopa e que essa panela, a água dessa panela já está em ebulição. Se houver ali equilíbrio água-vapor, a temperatura, quer de vapor, quer de água no estado líquido, estão a 100 graus Celsius, se a pressão for uma atmosfera. Mas repare no seguinte, enquanto consegue manter a sua mão dentro do vapor durante algum tempo, não o consegue fazer se meter a mão na água, que está em ebulição. E porquê? Se ambas estão à mesma temperatura. Exatamente, pelo facto do número de partículas na situação de vapor ter menor densidade, ou seja, a energia interna que está no vapor é muito menor do que a energia interna que está na água da panela que está em ebulição. Por isso é que aqui na termosfera se chegam a atingir temperaturas superiores a 1000 Kelvin. E a pergunta que se poderá fazer às vezes é a seguinte, então mas com esta temperatura tão elevada e os satélites andam ali e não fundem? Eu espero que tenha percebido que uma coisa é a quantidade de energia interna, outra coisa é a temperatura. De facto, a temperatura está relacionada com a energia cinética média das partículas, mas podemos ter quantidades de energia interna diferentes para a mesma temperatura. Ou seja, numa linguagem científica, costuma-se dizer que a energia interna é uma propriedade extensiva e que a temperatura é uma propriedade intensiva, ou seja, que não depende da extensão do material do qual estamos a medir a temperatura. Portanto, ficamos com uma revisão um pouco rápida, claro, porque o assunto sobre a estrutura da atmosfera é muito complicado. Nós estivemos unicamente aqui a ver algumas tendências gerais, mas que nos dão para ter uma percepção de como varia esta camada que nos protege e que nos permite ter a vida tal como ela é conhecida aqui no planeta. Portanto, voltando novamente à resolução da questão, qual é o esboço do gráfico que pode representar globalmente a temperatura do ar na troposfera? Atenção, é muito importante estar com atenção, porque não estamos a falar da atmosfera, estamos a falar da troposfera. E, portanto, se nos lembrarmos do que acabamos de aprender, a variação da temperatura na troposfera é de diminuição com a altitude e de diminuição de uma forma praticamente linear. Portanto, os dois gráficos primeiros estão imediatamente excluídos. O terceiro também, o quarto, aliás, também estará excluído, porque a variação aqui é positiva com a altitude e, portanto, nós queremos a temperatura em função da altitude e, como sabemos, a variação terá que ser negativa, porque vai diminuindo com a altitude. Portanto, o gráfico correto é o gráfico C.